E aí, galera, aqui é o JP e nós vamos, nesses vídeos, tratar de mais um assunto falando aí das nossas soluções, tá? Então, assim, uma vez que você já estudou toda a parte de soluções, de solubilidade e também a parte de concentração de soluções, agora a gente vai tratar de algumas operações, alguns procedimentos que a gente pode fazer com as nossas soluções, tá? É interessante que a gente aprendeu como preparar uma solução. Agora, com essas operações, a gente vai entender quando eu tenho, por exemplo, um determinado tipo de solução e quero chegar numa outra mais concentrada ou mais diluída, enfim. Tá? Então é interessante que a gente faça esse raciocínio. Como imagem aqui, só para a gente entender, então, por exemplo, eu tenho duas soluções. Perceba que eu tenho cores diferentes, né? Intensidades de cores diferentes. Isso está relacionado com a concentração do nosso soluto. Tá? Então a gente vai estudar algumas coisas aí bem interessantes. Vamos lá então para as primeiras operações. Começando com uma delas que é a mais básica de todas, que é a chamada diluição. O que é uma diluição? Uma diluição nada mais é do que adicionar solvente puro a uma solução. Então, como a gente já viu, eu tenho uma solução que é uma mistura homogênea, em que eu tenho pelo menos um soluto e um solvente. E aqui eu faço a adição do solvente puro. E o que isso faz com a concentração da nossa solução? Quanto mais solvente eu adiciono, menor vai ser a concentração da minha solução resultante. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma solução chamada inicial e uma solução final. Perceba que, né, geralmente o nosso solvente é a água, né? A gente fala aí de soluções aquosas. Então, quando eu adiciono água pura à minha solução, eu tenho uma diminuição da concentração. Perceba também que, como a gente viu, né, a intensidade da cor diminui. Por quê? Se abaixa a concentração, também vai abaixar a intensidade da cor, ok? Já que elas são aí proporcionais, tá certo? Uma dúvida muito recorrente aí que os alunos têm é com relação ao termo dissolução e o termo diluição, tá? Dissolução, geralmente a gente vai estar falando de pegar um sólido e dissolvê-lo em água. Diluição, a gente já tem a solução preparada e eu vou diminuir a concentração dela colocando mais solvente. Tá? Então, cuidado aí com os termos nos exercícios entre dissolver e diluir, ok? E uma coisa interessante, se eu adiciono apenas solvente puro, a base, né, a ideia do nosso cálculo aqui vai ser pensar que o soluto permanece constante. Ou seja, a quantidade inicial de soluto que eu tinha é igual à quantidade final de soluto. A partir desse raciocínio, a gente consegue aí pensar nas fórmulas para cálculo de diluição. Então, vamos lá. Pensando aqui, por exemplo, na concentração comum, como a gente já viu, né? Então, concentração comum é a massa de soluto pelo volume da solução. Eu vou aqui isolar a massa de soluto. Acontece que, como a gente acabou de ver, a massa de soluto permanece a mesma. Então, no início e no fim, eu tenho a mesma massa de soluto. Bom, no início nós temos uma certa concentração e um certo volume. No final, teremos uma nova concentração e um novo volume. Então, a gente consegue estabelecer essa relação aqui, do início e do fim. Perceba, concentração vezes volume é igual a concentração vezes volume, ok? Agora, por exemplo, se eu não quisesse falar de concentração comum, fosse falar, por exemplo, de concentração molar. Aqui agora a gente tem mols de soluto por volume de solução. No mesmo raciocínio, isolo a informação do soluto. Início e fim é o mesmo, então eu chego também nessa relação. Concentração molar do início, volume do início, concentração molar do final, volume do final. Perceba que as fórmulas, por mais que a gente troque aí as variáveis, ela permanece com a mesma ideia. Eu vou ter informações iniciais e finais, né, tanto concentração e volume antes e depois, ok? Essa fórmula de diluição que a gente viu aqui vale para qualquer tipo de concentração. Então, eu trouxe aqui concentração comum em molar, mas a gente poderia pensar em ppm, em título e assim por diante, tá? A lógica, apenas que a gente tem que tomar o cuidado é a unidade de concentração que eu vou usar no início tem que ser a mesma do fim. Então, se é grama por litro, depois grama por litro. Mol por litro, e assim por diante. E a unidade do volume também tem que ser a mesma.
Por exemplo, se eu usei antes ml, depois a resposta vai ser em ml. Se eu usei litro, vai sair em litro, e assim por diante, ok? E um outro detalhe também importante. Como a gente está adicionando o solvente, ou seja, vai aumentar esse volume, sempre o volume final vai ser o que eu tinha no início e mais o que eu adicionei, ok? Então, sempre esse volume final é o início mais o que foi adicionado, tá certo? Bom, temos aqui algumas informações muito importantes na hora de resolver os exercícios, tá? Vamos ver então aqui um certo exemplo falando de diluição. Ele fala o seguinte: deseja-se preparar 500 ml de uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, a meio mol por litro, a partir de uma solução estoque de 2 mols por litro. Qual deve ser a alíquota a ser usada e qual é a quantidade de água a ser adicionada para obter a solução desejada? Então, uma dica, tá? Se você tem dificuldade aí com os cálculos, tudo, eu te aconselho a fazer o desenho do que está acontecendo, igual a gente viu lá no começo. Eu vou ter uma certa solução e vou diluí-la para chegar aí na solução desejada, ok? Solução estoque geralmente são soluções de maior concentração, e aí que a gente vai diluir até chegar na concentração que a gente deseja. E o termo que ele pediu aqui, né, que é alíquota, alíquota é uma pequena quantidade de volume que eu tiro desse estoque para poder aí adicionar o solvente puro e chegar na solução desejada. Então vamos lá. Ele falou que no final nós queremos preparar 500 ml da nossa solução. E a concentração final é meio mol por litro, aqui concentração molar. Eu tenho no início uma solução estoque de 2 mols por litro. Bom, dessas informações, a única coisa que nos falta é o volume inicial. O volume inicial é a alíquota que ele quer que a gente descubra. Tá? Então, ou seja, eu tenho de um frasco, eu vou pegar só um pouquinho desse frasco, né, concentrado, e completar com água. Seria a mesma lógica para a gente pensar no preparo de um suco a partir da polpa concentrada. Então, assim, às vezes a gente não vai usar todo o estoque que eu tenho concentrado. Eu vou pegar só uma alíquota e depois colocar mais água para chegar no suco desejado, ok? Bom, e além disso, ele também quer o quanto de solvente, ou seja, o quanto de água que nós vamos ter que adicionar. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos descobrir a alíquota. Usamos aqui a fórmula, né, início igual a fim. Como ele falou de concentração molar, então é concentração vezes volume igual concentração vezes volume. Perceba que as concentrações já estão na mesma unidade e o volume final está em ml. Então, a resposta do volume inicial também sairá em ml. Bom, aqui lançamos as informações, fazendo essa conta, chegamos em 125 ml que eu preciso pegar da minha solução de estoque, ou seja, a minha alíquota é 125 ml. Agora, se eu tenho no volume final 500 ml, partindo de 125, eu tenho que adicionar 375 ml de água. Assim a gente consegue descobrir essa informação, ok? Quando você tem aula de laboratório que tem a prática da diluição, aí a gente trabalha um pouco mais aprofundado, né? Com qual tipo de vidraria que a gente vai trabalhar para conseguir fazer todos esses preparos, ok? Aqui, para química teórica, nos basta entender os cálculos do raciocínio aqui que é pedido. Beleza? Bom, um segundo processo que também é muito importante aí e tem relação com a diluição é a chamada evaporação. Tá? A gente já viu lá na química geral, né, que evaporar aí significa aquecer e aí eu vou passando para o estado gasoso a minha mistura, ok? Ou a minha substância. Acontece que aqui o que vai evaporar, de modo geral, é o solvente. Então, se na diluição a gente adiciona solvente puro, na evaporação, ou mesmo quando eu esquento a minha solução, sem ser necessariamente evaporando, eu vou estar retirando o solvente puro. E aí, com isso, o soluto permanece constante. Tá? Então, a gente considera que o soluto não sai. Com isso, se permanece constante, eu tenho que no início eu vou ter uma certa quantidade numa certa concentração. E ao realizar o aquecimento, lembrando aqui, né, na química que esse delta é o aquecimento, eu vou ter aí uma solução final com menos volume do que eu tinha e, consequentemente, uma maior concentração. Tá? Por quê? Porque eu vou estar retirando o solvente. Então, é um raciocínio, quando a gente pensa, que é similar ao da diluição.
só que é feito ao contrário. Então, se na diluição a gente sai do muito concentrado e vai para o mais diluído, agora a gente vai do mais diluído e vai chegar no que está mais concentrado, ok? E aí perceba que como está mais concentrado, a intensidade da cor da solução, quando ela tiver cor, vai ser mais forte, ok? Se é um raciocínio similar ao da diluição, então a gente pode utilizar as mesmas fórmulas na hora de calcular, ok? E aí a gente tem o seguinte, agora, o volume final ele é menor que o do inicial. E o que aconteceu para ser menor? É porque parte do volume foi evaporado. Então, eu pego quanto que eu tinha no início e eu evaporo até chegar ao que eu vou ter no final, ok? Um exemplo aqui para a gente trabalhar com evaporação. Uma solução de soro fisiológico, cuja concentração é 10 gramas por litro e volume é 1 litro, é deixada ao sol e com o recipiente aberto. Qual é o volume que deve evaporar até que a concentração seja igual à da água do mar? 25 gramas por litro. Vamos lembrar aqui que a água do mar a gente considera basicamente a água e cloreto de sódio, né? Sal de cozinha. E o soro fisiológico é a mesma coisa, água e o sal de cozinha. A diferença entre a água do mar e o soro fisiológico é justamente a concentração desse sal, ok? Como ele deu ali a informação para a gente. Retirando informações do exercício. Então, temos que no início o volume é 1 litro. 1 litro equivale aí a 1000 ml. Tanto faz qual dos dois você vai usar, ok? Também a concentração do início é 10 gramas por litro. Agora, ele quer chegar na concentração da água do mar, que é 25 gramas por litro. Para isso, a gente precisa pensar qual que é o volume final que eu vou ter, ok? Pensando no mesmo raciocínio, aí a gente vai ter que, a partir desse volume final, eu consigo descobrir quanto que eu tive que evaporar. Bom, utilizando aí a fórmula da diluição, ok? Agora aqui só pensando para evaporação. Como a gente já tirou os dados, vou substituí-los. Perceba que eu escolhi trabalhar aqui com 1000 ml. Se você trabalha com 1 litro, a resposta vai sair em litros. Por que eu fiz essa preferência por usar ml? Porque no resultado final eu vou evitar aí que apareçam números decimais, ok? Então fica um pouco mais fácil de trabalhar. Mas você pode escolher a unidade que for mais conveniente. Fazendo essa conta aqui, chegamos em 400 ml de volume final, ou seja, de 1 litro eu tenho que chegar em 400. Para poder fazer isso, quanto que eu tive que evaporar? Então, eu tive que evaporar 600 ml do meu solvente, ou seja, a retirada de água foi de 600 ml até chegar na concentração desejada. Ok? Bom, a gente fecha aqui a primeira parte das nossas operações com soluções. Continuamos daqui a pouco com outros processos que a gente pode fazer. Até mais!